Olá, você que está junto com o Poder Criativo, eu agora estou junto com você novamente, né, gente? Que tempo é esse? Que bagunça, né? As agendas, o trânsito, Copa do Mundo, né? Não adianta resistir, você se entrega. Hoje nós estamos ao vivo e a cores para falar com você sobre um tema muito legal, muito importante para a vida humana, para as relações, para a natureza humana. O tema de hoje é falar, o verbo da cura. Bonito isso, né não? Falar, o verbo da cura. E por que será esse o verbo da cura? Até o final do programa de hoje você vai entender profundamente a grandeza do verbo, a grandeza da ação e especialmente deste verbo falar. Você sabe que a gente tem coisas assim dos primórdios, até na Bíblia, né? No princípio era o verbo. E isso dá margem para a gente pensar até de uma forma científica e da natureza mais populesca que a gente tiver. Tudo, antes de existir, esteve na mente de um homem. Claro, não estou aqui me referindo a Deus, ao princípio da terra, mas todas as coisinhas, você quer fazer uma coisa, quer criar algo, você fica encafefado com aquilo e pensa, dá nome. Como é que é isso? Tudo no mundo tem nome, tudo no mundo tem uma palavra, tem um substantivo. Não é? Veja bem, eu quero parar aqui para você entender a grandeza disso. Se eu não puder dar nome às coisas, então óculos, sino, água e por aí vai, eu não consigo pensar. Nós pensamos com palavras. O pensamento só é possível porque temos as palavras. Não é fantástico? É simples, é bobo, é tolo, mas é magnífico, porque sem que a gente pudesse ter o substantivo, o nome das coisas, a gente não poderia pensar. Então você veja que as palavras, esse mecanismo de significado, ele é altamente humano. E é isso que faz com que os nossos pensamentos possam existir. Logo, se eu penso em algo como uma palavra e o outro também com a mesma palavra, nós podemos nos comunicar. Não é? Não podemos pensar naquela coisa da Torre de Babel, porque quando um fala, o outro fala e são significados diferentes, palavras que não significam as mesmas coisas, a gente impede a comunicação. Então a comunicação e o pensamento, que é mais primordial para nós, porque nós criamos com o pensamento. Você é o criador da própria vida, é disso que fala o poder criativo. Então, neste momento, eu convido você a se dar conta que o seu pensamento criativo é feito de palavra. Bonito isso, bonito. E esta palavra, então, ela fica dentro do nosso cérebro, dando uma volta, milhões de voltas. Logo, aquilo que você cria é uma fala interna. Não é bonito? O que será que você vem falando internamente? Você sabe que nós temos em nosso cérebro algo que fica aqui ligadinho, sabia? Falas e mais falas de uma vida inteira, desde que você era pequenininho. Do tipo, por exemplo, você vai dar gente ou não vai? Vai dar tudo certo? Aí eu tenho medo, eu sei que vai dar alguma coisa errada. A gente fica aqui com uma vozinha. Isso é uma fala interna. E esta fala, ela pode ganhar um antídoto, ela pode criar um formato novo para que você possa criar o bom, para que o seu verbo falar, que está instalado dentro da sua cabecinha, você possa criar
o bom, a saúde e não ficar à deriva com esse pensamento solto. Então este falar, ele é um falar que pode ser da boca para fora, como estou eu aqui falando com vocês, assim como ele pode ser um falar absolutamente interno. Falar, o verbo da cura, propõe a você que você ouça todas as vozes. Nós vamos falar de algumas formas, de todos os tipos que eu posso aqui em tão pouco tempo tocar você no jeito de falar e na força que tem essa fala. Vocês sabem que como a gente tem então o destino, o sujeito, né? Nós somos o sujeito do aprendizado, nós somos o homem, né? O homem na terra, esse sujeito epistêmico que aprende a falar, ele pode fazer isso de várias formas. Então eu vou convidar você a prestar atenção como é que você fala. Isso muda tudo, viu, gente? A fala tem várias formas. Como é que você fala? Como é que se fala por aí? Eu vou contar para você. Eu tenho aprendido muito sobre falar, mas eu quero, nesse momento, lembrar de como foi o meu início de carreira lá aos 18, 20 anos, quando eu ia atender um paciente. Era muito interessante, porque às vezes eu falo, tô ali ouvindo tal e pensando, vou dar uma devolutiva para esse paciente, e o paciente, até atrapalhava a sessão, porque eu não mexia, eu não falava, eu não abria a boca, eu não me movimentava. Então essa é a primeira coisa. Para que a palavra saia, para que o falar seja bom, é necessário que você movimente a musculatura da face. E não tem problema. Dá uma olhadinha, vê se isso aqui está solto. Provavelmente até o seu sorriso deve estar comprometido se você não puder falar. Então, desde a dicção do formato da sua fala. Além de tudo, eu tenho percebido também que muitos de nós, e eu estou trabalhando em cima disso, não consigo ainda, mas estou trabalhando, estou aqui tentando. Nós comemos os R's, né? Pra gente ir lá, pra gente falar, pra gente marcar. Então, marcar, falar e ir perderam os R's há muito tempo. E dá uma diferença na fala. Dá uma olhadinha, por que é importante falar direitinho? Vocês sabem que eu trabalho com desenvolvimento humano, com valor humano, e estou trabalhando ali com um garoto, com um jovem e com um homem que gostaria de fazer uma excelente entrevista, gostaria de fazer uma aparição. A gente tem uma entrevista ali de 20 minutos, é uma oportunidade. A fala ali é importante? Oxi, a fala é tudo. Então, o como, o que, o jeito, a postura, o tom, a força, o ar. Isso não é voz de gerente, né, gente? Como é que vai liderar um grupo? Não combina. É preciso que você manifeste, e você manifesta quem você é através da fala. Não somente, preste atenção, não somente com o seu conteúdo. É lógico, o conteúdo é especialmente importante, né? Vai falar besteira, vai falar errado, mas vamos supor que a parte de você que tinha que se preparar para falar, falou bem, já sabe o conteúdo, aprendeu direitinho, já está com o roteiro pronto. Nesse momento, é importante que você coloque as coisas com clareza, coloque as coisas devagar, coloque as coisas de uma forma que o outro compreenda e, além de tudo, que essa voz, essa fala, este falar tenha uma ligação com quem você é, com o seu jeito, com o que você propõe na vida. Se isso não está harmônico, não combina, dá um negócio ruim. Você olha às vezes para a pessoa, quantas vezes aconteceu com você? Você olha para alguém e fala, nossa, pontinhos.
Quando a pessoa abre a boca, você diz, pontinhos -2, -3, -4, porque não tem na voz, não tem na postura o que poderia ter, mas que ficou engasgadinho no formato, no jeito de falar. Logo, a necessidade de desenvolver, de poder falar, de poder expressar é grande. É da natureza humana falar. É da natureza humana falar. E quanto melhor você falar, quanto mais você puder mostrar-se ao mundo pela voz, pelo jeito, pelo tom, pela energia, pela força, pela suavidade, por aquilo que você é, isso é divino. Deixa até de ser humano, de tão maravilhoso que é, não é verdade? Você sabe que a fala, assim, tem o como, tem o que, tem o quanto você se revela nessa fala. Mas é importante que você saiba, assim, o valor da fala nas relações. Não é só para arrumar um emprego, para mostrar o que você tem de melhor. Não, não, não. Tem aquele lado assim, dentro de um relacionamento, nas relações em geral, se você não fala o que você tem que falar, se você não promove a verdade dos seus sentimentos, daquilo que você pensa, você cria uma distância, sabe? Então, eu tô aqui, o outro falou uma coisa que eu não gostei, eu não falo, olha, o que você disse me magoou, me chateou, eu não gostei, eu não vou fazer isso, eu não vou falar nada. E quando eu não falo nada, eu crio uma distância. É como se a gente fosse se abraçar e não alcança, sabe? Tem uma bola no meio, tem um abismo no meio. Tudo aquilo que você guardou, que você não expressou, criou distância entre você e o outro. Chato, porém verdadeiro, né? Já nos negócios, por exemplo, se você não fala, e negócio é negócio, né, gente? Opa! Vocês sabem que negócio precisa ser limpo. Se não for limpo, vai implodir, vai acontecer alguma coisa. Ouviram agora? Acontecer. Não, vai acontecer alguma coisa que de repente funcionará como uma bomba. Porque nas relações comerciais, nos negócios, envolve-se ainda dinheiro, respeito, confiança, num nível muito doído. Porque quando você escolhe alguém que não é do sangue, que você não ama para fazer uma sociedade, você está querendo contar com a parte dessa pessoa. E se essa pessoa não pode fazer isso, é muito ruim. Se você tem intenção de fazer uma sociedade forte, que continue, que se mantenha, você vai precisar, sem dúvida nenhuma, aprender a falar aquilo que você pensa. Muitas vezes é dificílimo. Muitas vezes nós não queremos confronto. Quantos sapos você engoliu ou engole por não querer manifestar aquilo que você acha que o outro está fazendo de errado? Porque começa com um grão de areia e a coisa vai ficando cada vez pior. É muito necessário que você saiba o que você está falando, mas que você tenha a coragem de poder confrontar, mesmo que amorosamente, aquilo que você precisa. Você precisa confrontar-se amorosamente diante desta pessoa. Você precisa falar que, olha, isso que você está fazendo não me parece justo, ou eu não estou entendendo, eu gostaria de entender melhor. Então, muitas vezes, a gente deixa um negócio ruim se arrastar, porque a gente não consegue falar, olha, eu não quero mais, desse jeito eu não quero mais essa sociedade. A gente fica preso, e aí a gente pega a fala e emudece, gerando constrangimento, dificuldade, perda financeira, um tempo de dor, a gente vai arrastando. Naturalmente,
e isso não está certo, né? A gente precisa gerar uma condição interna de coragem para poder falar. Agora, você acha que este falar é tão somente de negócios ou com relação... Não, antes fosse, meu amigo, não é. Na condução de um negócio, ok. Na condução de um relacionamento, ok. Mas você sabe que, de uma forma geral, um povo mudo cria a condução de um país com uma omissão, um silêncio que gera o que a gente está vivendo, né? Que situação doída, difícil, é uma atrás da outra. Qual será a nossa colaboração para chegar num ponto tão desrespeitoso das nossas autoridades com relação ao que é direito do povo e ao que é imposto, ao que é sonegação, ao que é corrupção? Todas essas falas estão aqui, né, na garganta de todos nós. O que nós fizemos disso? Nada. Então nós criamos uma condição macrocósmica daquilo que acontece dentro de casa. Então aquilo que acontece dentro de você, porque você não falou, aquilo que acontece dentro de uma relação a dois, porque você não falou, aquilo que acontece dentro da sua casa, porque você não falou, hoje está acontecendo diante e dentro do seu país, porque você não falou. Nós estamos implodindo de uma maneira doída, olhando para a nossa saúde, olhando para a nossa educação, olhando para tudo que um país precisa de base, de estrutura, de infraestrutura para viver melhor. Só que nós passamos por aquela situação do tipo, o outro sabe, né, o que eu penso. O outro sabe o que eu sinto. Eu não preciso falar, né? Eu não preciso falar, né? Alguém fala. E desta forma vai ficando tudo para trás. Não é, meu amigo, não é para você soltar e achar que o outro sabe. E eu não estou falando aqui só de questões políticas, não. Dentro da sua casa, se você acha que você já falou tudo, preste atenção. Quantos eu te amo você disse hoje? Não, mas meu filho sabe, né? Minha mulher sabe, meu marido sabe. Gente, presta atenção, tá vivendo, daqui a pouco morre. Vai guardar isso para quê? Fala o que você sente. Olha, não gostei, tô bravo com você. É mais fácil de curar, porque se você não falar, adoecerá. Fica dentro e apodrece. Nós vamos para o brinde com água pura. Eu estou aqui brindando com água pura, esse que é o nosso conhecimento de hoje. Por quê? Conhecimento a gente brinda mesmo, é com água pura. É a sabedoria, é a beleza da vida, é poder olhar e ver tudo o quanto é grande no aspecto do falar. Falar é desde uma criação que você faz mental até um adoecimento porque você guardou uma mágoa sem revelá-la. Daqui até aqui você tem um espaço enorme. O convite do poder criativo é para que você veja a grandeza dessa fala, a beleza dessa fala, a dificuldade desta fala, a importância desta fala, o valor de dizer ao outro o quanto você não gosta, o quanto é difícil, o quanto você não quer mais. Mas, acima de tudo, o quanto você ama, o quanto o outro é importante, o quanto, na verdade, você é para o outro e o outro é para você. Não fique nessa ideia subjetiva de que o outro sabe. Falar é o verbo da cura. Não esqueça disso.
Estou falando? Não estou falando? Quem sou eu diante da fala? Estou mexendo a minha boca, minhas articulações, estou dando o melhor de mim nessa fala? Um beijo, até daqui a pouquinho.